Ok, então tá aqui, tá pronto. É, Bom, a gente vai fazer uma aula sobre o que é cosmovisão, tá bom? Vamos começar com a, o pensamento de cosmovisão e a cosmovisão como uma percepção ou teorização da realidade. Eu quero dar as boas-vindas para você aqui. Nosso objetivo é, em dois momentos, a gente falar sobre a conceituação. Num primeiro momento, nos aspectos gerais, falando sobre o objetivo de conhecermos sobre cosmovisão, falando sobre os fundamentos teóricos e sobre a utilidade disso. Num segundo momento, dependendo do tempo, aí, conforme o tempo, a gente faz num outro vídeo a compreensão da conceituação de cosmovisão a partir de palavras-chave. Ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, primeiramente, esse slide. Então, como eu falei, nesse primeiro momento, a gente pensar em termos de objetivos, a justificativa e depois, no segundo vídeo, as palavras-chave. Vamos vir para o cantinho aqui. Era para ir. Vai ser aqui. Então, quais os objetivos da gente estudar cosmovisão? Por que é importante estudar cosmovisão? Primeiro, porque ela nos ajuda a compreender as bases de pensamentos ou as razões da maioria das pessoas, né? Ou as razões das pessoas ou de grupos ou de estruturas de pensamento. A gente conhece a razão delas existirem. E aí, com isso, a gente elimina aqui aquela ideia de preconceito. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não está com o lápis. Tá, então deixa sem o lápis. A gente, ao conhecer o que é uma cosmovisão, a gente entende que as pessoas agem como agem ou pensam como pensam por causa das cosmovisões que elas têm. E isso nos ajuda a não clichêrizar o outro a partir de uma ideia nossa do que a gente pensa que o outro está pensando. Mas a gente passa a conhecer os fundamentos dos pensamentos de outros. Então, a gente... ao compreender o conceito de cosmovisão, a gente vai fazer isso de forma preliminar aqui, a gente elimina essa ideia de preconceito, que é um problema muito grande, né? Do nosso tempo e da nossa sociedade. A gente vai ver nessa exposição de conceituação de cosmovisão, a gente vai relacionar a palavra cosmovisão a uma interpretação da realidade. A cosmovisão ajuda as pessoas, os grupos, as ideias, as filosofias de vida a interpretarem a realidade. Na verdade, elas dão o tom da interpretação da realidade. Devido à cosmovisão que se tem, eu compreendo o que está diante de mim, ou diante dos meus olhos, diante da minha compreensão, do jeito que eu compreendo. Então, essa é uma ideia de cosmovisão, e isso a gente vai desenvolver também aqui nessa conceituação. Mas, por enquanto, aqui é importante você relacionar a ideia de cosmovisão com a interpretação da realidade. Outro aspecto importante e como um objetivo da gente conhecer o conceito
é a gente saber de antemão que qualquer ser humano tem uma cosmovisão. Qualquer pessoa. Todos têm. Mesmo pessoas que jamais pensaram nisso. Ou que pessoas que, mesmo tendo pensado, não imaginavam que as suas ações, os seus pensamentos, as suas posições, vamos pensar agora nesse tempo que a gente está vivendo, em posições políticas, posições ideológicas, tudo isso é fruto de uma cosmovisão estabelecida. A questão é a gente saber qual. Mas no estudo de cosmovisão, a gente compreende isso. A gente compreende que qualquer pessoa, todos os seres humanos têm uma cosmovisão. E eu acho que o ponto principal aqui, nós estamos falando aqui para um curso superior, né? É que a academia tem, digamos aí, depois dessa virada de milênio, depois da virada de século, dado muito mais ênfase ao estudo de cosmovisão. Eu quero te dar um exemplo. Ano passado, no Supremo Tribunal Federal, estava se discutindo o tema do aborto. Acho que numa sessão de ouvir o público, né? Me perdi aqui com o termo. Mas o ministro Celso de Mello, ele se expressou da seguinte forma: porque uma Weltanschauung ou uma cosmovisão de que meninos usam azul e meninas vestem rosa não é uma percepção que cabe nos dias atuais. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos compreender que hoje o termo cosmovisão ele habita o ambiente acadêmico. Ele tem uma formulação teórica acadêmica, portanto, há implicações no estudo do tema de cosmovisão. Tudo bem até aqui? Vamos avançar? O que a gente espera ao estudar cosmovisão? O que a gente espera de um aluno universitário, de uma aluna? Eu não consigo parar com essa bolinha aqui, né? Vamos deixar ela pequenininha por enquanto? Deixa ela aqui no canto. Isso. O que a gente espera de um estudante de curso superior ao estudar cosmovisão? Primeiro, obviamente, que você tenha uma conceituação geral, né? Você domine o assunto e domine os seus assuntos a partir da teoria de cosmovisão. Vê que são coisas diferentes, né? Você passa a ter uma compreensão de por que as pessoas pensam como pensam. Um outro objetivo é você ver a si mesmo como alguém que possui uma cosmovisão. E aqui é importante porque você pode definir ou identificar ou classificar a cosmovisão que você possui. Talvez até agora você não tivesse nem aí para o tema de cosmovisão, mas a partir dessa disciplina você vai ter condições de identificar a sua própria cosmovisão. Um outro aspecto é que, sendo a cosmovisão um aspecto estrutural, portanto basilar da construção e de percepção da realidade, você passa a reconhecer a importância acadêmica de você estudar o tema. Eu vou dar um primeiro exemplo aqui sobre essa importância acadêmica. Você, ao longo do curso superior, vai passar por diversas disciplinas que, por sua vez, estão baseadas em algumas visões de mundo ou alguns pressupostos
da sua interpretação de realidade. No próprio curso, por exemplo, o curso de psicologia. No curso de psicologia, a gente não pode falar de uma psicologia. A gente tem que falar de várias psicologias, né? Porque são várias abordagens. Então, na abordagem psicanalítica, há uma cosmovisão que fundamenta essa visão de mundo. Numa abordagem cognitivo-comportamental, há uma outra cosmovisão que fundamenta essa ideia. Uma cosmovisão, a gente vai ver mais na frente, ela responde perguntas como, por exemplo, quem é o homem? O que é o homem? O homem é uma máquina? O homem é um construto apenas natural? Ele tem uma alma? Ele tem uma espiritualidade? Conforme a cosmovisão que se tem, você compreende o homem, por exemplo, de uma forma ou de outra. E isso habita, no mesmo curso superior, habita várias visões diferentes daquela realidade. Por exemplo, a economia. Se você tem uma perspectiva econômica de um Estado que toma conta de tudo, do dinheiro, da renda, da distribuição de renda, do controle sobre o capital, você tem uma cosmovisão ou uma base de pensamento que sustenta essa ideia. Se você tem uma ideia de mercado livre, meritocrático, de ganho de capital, de distribuição de renda a partir do que se ganha, você tem outra perspectiva de cosmovisão. Então, voltando aqui para o slide, você vê essa relevância acadêmica, o que não é diferente na questão da carreira profissional. Porque também a gente espera que, ao estudar cosmovisão, o aluno, a aluna, o estudante acadêmico de um curso superior, ele esteja se preparando de forma ética, como um cidadão, abalizando todas as suas escolhas morais, escolhas relacionais, a forma como se coloca no mundo a partir da cosmovisão que ele tem. É claro que se nós não tivéssemos essa disciplina, não ia mudar muita coisa na carreira, né, de uma forma geral. A questão é que agora você tem um feeling de compreender por que você age ou pensa dessa ou daquela outra forma. O tempo todo, pessoal, a gente está discutindo cosmovisões, ou a gente discutiu cosmovisões sem saber, sem necessariamente saber. A gente sempre, quando faz as nossas opiniões, quando a gente lida com todas essas questões, a gente está discutindo cosmovisão. Então vamos para o último slide aqui, para encerrar. A justificativa para a gente poder estudar a cosmovisão, né? Vamos ver aqui essa citação. Uma cosmovisão, tendo o ser humano consciência ou não da sua existência, pode ser tanto consciente, que vai ser o caso de vocês agora, depois do curso de cosmovisão, ou ela pode ser inconsciente, ou seja, nossos pais, nossos avós, sempre na mesa de jantar, discutiram questões de posicionamento, de moral, de ética. Isso é discutir a partir de uma cosmovisão, mas muitas vezes inconsciente, né? Essa cosmovisão, ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa, ela pode ser autocontraditória, ou ela pode ser parcialmente verdadeira ou parcialmente falsa. Assim, de acordo com a cosmovisão adotada, é que se tomam as decisões, que se assumem os posicionamentos e que se definem as questões mais importantes da vida. É a partir da cosmovisão ou do estudo sobre cosmovisão
Esse estudo trata da adoção de pressupostos, de valores e crenças que, de um jeito ou de outro, vão interferir de forma positiva ou negativa nas escolhas pessoais da vida. Ou seja, a vida que a gente vive é resultado da cosmovisão que a gente adota. Por isso que é importante o estudo de cosmovisões, porque a gente passa a nominar e a compreender de uma forma mais ampla o porquê as pessoas pensam como pensam, porque daí a gente pode reconhecer também a nossa e a gente fazer as escolhas, a gente fazer os testes de realidade, os testes lógicos para determinados pensamentos que a gente tem e assim por diante. Então, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente é. Não dá para escapar isso. A gente faz como a nossa ação é resultado dos nossos pensamentos, né? E isso tem a ver porque, ou seja, é justificado esse estudo porque, de alguma forma, ele nos auxilia a uma autorreflexão, nos auxilia a fazer alguns testes e alguns pensamentos do porquê pensamos como pensamos, do porquê agimos como agimos, ou seja, nos leva a uma autorreflexão. E isso é importante, porque o conceito de cosmovisão é aquilo que sempre se chamou de filosofia de vida. E todo mundo tem uma filosofia de vida. Você podia já começar a pensar qual é a sua filosofia de vida. O que você define como realmente importante? O que é essencial para você? O que é a realidade ao seu redor? Ela é só física? Ela é uma realidade também, digamos, metafísica, ou seja, além do que os olhos veem e do que as mãos tocam, né? O que é o homem? A gente já viu. Outra questão. Existe certo e errado? Existe verdade? A verdade é uma verdade sustentada por si mesma? Ou a verdade é de cada um? Tudo isso compõe a nossa cosmovisão, ou como muitos chamam, a nossa filosofia de vida. Então, nós vamos ficar por aqui. Já foi um tempo de um vídeo. Eu vou fazer o outro vídeo para a gente falar sobre as palavras-chave. E aí a gente vai compreender muito melhor a ideia de cosmovisão. Então, até o próximo. Um abraço.